Vamos continuar, né, falando de evolução e vamos retomar o assunto da nossa aula anterior, né, que falamos sobre a formação de novas espécies ou especiação. Então nós vimos, né, que para acontecer a formação de novas espécies é necessário que haja a interrupção do fluxo gênico, né, entre grupos de seres vivos. Né, a interrupção do fluxo gênico, né, que é quando não ocorre mais a troca de material genético, ele é digamos, o fator primordial para identificar como uma espécie sendo diferente de outra. Certo? Enquanto ocorrer a troca de material genético entre grupos distintos, enquanto ocorrer a reprodução e gerar, como nós vimos no conceito, descendentes férteis, esses grupos não representam espécies distintas, são da mesma espécie. A partir do momento em que os grupos não consigam mais fazer a troca de material genético entre si, não se reproduzam entre si, então esses grupos eles são de espécies distintas, certo? Então, o fator principal a ser considerado para classificar, digamos, duas espécies distintas, dizer se elas são distintas, é se ocorreu o isolamento reprodutivo entre elas. O isolamento reprodutivo ele acontece quando está havendo um isolamento geográfico, tá certo? Por conta do fator geográfico de distância, de uma barreira qualquer, como a gente viu, pode ser um rio, uma montanha, né? Isso impede a troca. Aí o isolamento reprodutivo está acontecendo em virtude do isolamento geográfico. Mas o isolamento reprodutivo acontece mesmo quando não há isolamento geográfico, quando os indivíduos estão juntos, certo? É esse isolamento reprodutivo que nós estamos falando agora. Então, nessa ilustração a gente vê, né, uma população de moscas aqui que vivem juntas e agora ela é dividida em dois grupos que estão isolados, né, porque estão em ambientes distintos aqui, digamos, numa caixa fechada. São alimentados diferente também, né, o alimento tem, né, de um grupo é o amido, no outro é a maltose. E aí após 8 gerações ou mais, né, passado um certo tempo, esses indivíduos se diferenciaram, né, em virtude do alimento que estavam recebendo e como eles estão isolados geograficamente, aqui não está acontecendo o fluxo gênico entre eles. Imaginando que eles são liberados agora e estão vivendo juntos, não os indivíduos desse grupo não conseguem mais se cruzarem com os indivíduos deste grupo. Então isso representa um isolamento reprodutivo, tá certo? Aqui está acontecendo agora um isolamento reprodutivo. Cada indivíduo só cruza com o seu próprio grupo, não cruza com o do grupo distinto. Aí existem mecanismos, né, que vão levar a esse isolamento reprodutivo, tá certo? Os indivíduos estejam juntos ou não, nós podemos classificar, né, o isolamento reprodutivo, os que são pré-zigóticos, né, antes primeiro, né, zigoto é a primeira célula formada quando ocorre a união do espermatozoide com o óvulo. Então, o mecanismo pré-zigóticos eles vão impedir a formação do zigoto. O zigoto não se forma. E por que o zigoto não se forma? Então, classificando esses mecanismos pré-zigóticos, nós temos o isolamento de habitat ou ecológico. Então, o zigoto não se forma porque os indivíduos vivem em habitats distintos, não estão juntos. Exemplo, leão. Então, o habitat do leão são as savanas, né, e tigres, que vivem nas florestas tropicais. Então, aqui existe uma diferença de habitat. Obviamente, o leão não vai conseguir, digamos, se alimentar na floresta. Para ele é mais fácil se alimentar na savana. Então, ele vive na savana. O tigre,
O contrário, é mais fácil para ele se alimentar na floresta e não na savana. Então essa diferença de habitat impede que eles se encontrem na natureza, né? E se eles não se encontram, não tem como eles cruzarem. Não cruzando, não há formação de zigoto. Tá certo? Então, naturalmente, leão e tigre não se cruzam. Esse cruzamento é possível, tá certo? É possível leão cruzar com tigre, a gente vai falar mais adiante. Mas somente em cativeiro, naturalmente não. Não acontece. Então, esse é o mecanismo de habitat ou ecológico. Por conta da diferença de habitat, não ocorre, né, a formação do zigoto. O isolamento sazonal e estacional é quando as espécies apresentam época diferente de reprodução. Tá certo? Mesmo sendo semelhantes, as espécies sendo semelhantes, mas apresentam períodos de reprodução distintos. Então não há como formar o zigoto. Tá certo? Então aqui a gente tem como exemplo pinheiro aqui, né, da espécie Pinus radiata, que se reproduz no mês de fevereiro, e o pinheiro da espécie Pinus atenuata, que reproduz no mês de abril. Então, se eles têm épocas de reprodução distintas, não tem como ocorrer troca de material genético entre eles. Não tem como formar o zigoto. Isso é isolamento sazonal ou estacional. Tá certo? Então, imagine você tem no sítio lá, você tem, digamos, manga e laranja. Vamos imaginar, apesar de serem diferentes, né? Mas vou citar isso como exemplo. Aí, digamos que a laranja tem um período de floração no mês de julho para agosto. A manga no mês de novembro para dezembro. Né? Então, são períodos diferentes de reprodução. Só para exemplificar. Okay? O mecanismo de pré-zigótico, né, classificado como isolamento comportamental etológico. Esse mecanismo comportamental ele é muito comum em aves. Tá certo? As aves, elas no período de acasalamento, no período de reprodução, o macho precisa, não em todas as espécies, né, mas em muitas delas, o macho precisa ter um determinado comportamento para que seja reconhecido pela fêmea e ela o aceite. Então, dependendo da espécie, pode ser o canto. Em muitas espécies, o macho é quem constrói o ninho. O macho faz um tipo de dança. Além do mais, o macho também sempre tem uma plumagem diferente da fêmea, certo? Então, no exemplo aqui, a gente tem duas espécies de pato. O pato trombeteiro, aqui o macho e a fêmea, e o pato mandarim. Então, observa, né, que o macho, coloração diferente da fêmea. O trombeteiro. O mandarim, o macho, certo? Ele tem uma coloração que é bem semelhante com o da fêmea. Mas a fêmea não reconhece, né, o macho do mandarim, né, não reconhece o comportamento, não reconhece o padrão de cor, e aí não há o acasalamento entre trombeteiro e mandarim. Então isso é isolamento comportamental ou etológico, certo? Então é quando existe um certo ritual, geralmente feito pelo macho, para que a fêmea o reconheça e o aceite para acasalar. Quando ela não reconhece, não há o acasalamento, não há formação de zigoto. Então esse é isolamento comportamental. O isolamento mecânico, né? Quando os indivíduos apresentam órgãos copulatórios bem diferentes, incompatíveis. Digamos, o órgão copulatório do macho não é incompatível com o da fêmea. Então, é impossível acontecer, né, o cruzamento. Em plantas, né, não ocorre cruzamento porque o tubo polínico de uma determinada espécie não germina no estigma de outra espécie distinta, certo? Então isso é isolamento mecânico. Só para ficar mais claro, então imagine
digamos, você cria junto um boi e cabra. Existe uma incompatibilidade entre o órgão copulatório do boi com o da cabra, certo? Então, isso é um tipo de isolamento mecânico. Agora falando sobre os mecanismos pós-zigóticos. Pós é depois, após. Então esses são mecanismos que ocorrem após a formação do zigoto. O zigoto se forma. Então nós temos a inviabilidade do híbrido. Inviabilidade do híbrido quando o embrião não se desenvolve. Ou caso se desenvolva, vai morrer antes da maturidade sexual. O híbrido vai ter uma morte prematura antes da maturidade sexual e, consequentemente, não vai poder se reproduzir com outro, então está acontecendo o isolamento reprodutivo. O outro mecanismo pós-zigótico é a esterilidade do híbrido. Nesse caso, o híbrido não morre prematuramente, tá certo? Mas ele é estéril. Então aqui como exemplo, quando o cruzamento que é possível, né, entre os equinos, né, o jumento com a égua, o jumento sendo macho, que vai dar origem a um híbrido, que é o que é chamado de burro ou mula. O burro ou mula é um animal estéril, certo? Então burro ou mula não é espécie, certo? Seguindo aquele conceito de espécie que a gente viu lá no início, burro ou mula não é uma espécie, é um híbrido, ok? Então jumento, o macho com a égua, dá burro ou mula. Cavalo com jumenta dá bardoto, tá certo? Na nossa região é comum chamar isso aqui também de burro, mas o nome correto é bardoto. A gente vai perceber que existem diferenças aqui, quando o macho é o jumento, quando o macho é o cavalo, tá certo? Então, quando o macho é o jumento, o híbrido tem mais semelhança do pai, do jumento no caso. Quando o macho é o cavalo, o híbrido tem mais semelhança do macho também, no caso o cavalo. Aí vai ser o bardoto. Outro cruzamento que é possível, como eu já falei lá no início, né, mas que não ocorre naturalmente, é entre leão e tigre. Quando o cruzamento envolve o leão macho e uma tigresa, nós vamos ter um híbrido que é chamado de ligre, certo? Esse é o ligre. Quando o cruzamento é de uma leoa com tigre macho, o híbrido vai ser chamado de tigreão, certo? Então, aqui ó, leão macho e tigresa vai dar origem ao ligre. Leoa com tigre macho vai dar origem ao tigreão. Então, geralmente, entre os indivíduos não vai agir um único tipo de isolamento, certo? Existe mais de um. Então, em geral, diversos mecanismos de isolamento vão estar ocorrendo ao mesmo tempo, certo? Então, quanto mais tempo se passar desde a diversificação que originou as espécies, ou seja, quanto mais tempo tiver e que aquele ancestral começou a sofrer modificações para dar origem a novas espécies, então mais diferenças vão existir entre os indivíduos e, consequentemente, mais mecanismos de isolamento reprodutivo também vão estar presentes entre esses grupos. Existem dois processos de especiação: a anagênese e cladogênese. O termo anagênese vem de ana, que significa para cima, e gênese, que é a origem. Então, na anagênese, uma população, um ancestral, digamos assim, ele origina apenas uma nova espécie.
Ele vai sofrendo modificações gradativas com o passar do tempo, e essas modificações que vão surgindo lá na frente vai dar origem a uma nova espécie. Então, nesse caso, não existe isolamento geográfico para que aconteça a formação dessa nova espécie. Então, nessa ilustração, a gente vê a modificação sem que haja o isolamento geográfico. Uma espécie originando apenas uma espécie, uma outra espécie. Então, isso é anagênese. E a cladogênese, clado significa ramo, e gênese é origem. Então, nesse tipo de especiação, as novas espécies vão se formar em virtude do isolamento geográfico. Tá certo? Vai existir uma barreira geográfica que vai dividir a população em dois grupos, e com o passar do tempo, esses grupos dão origem a novas espécies, ou pelo menos um dos grupos dá origem a uma nova espécie. Então, clado é ramo, tá certo? Então, vai existir aqui uma ramificação na cladogênese, e vai ter como resultado, a partir de um único ancestral, duas ou mais espécies, enquanto que na anagênese, a partir de um ancestral, originar uma única espécie. Existem basicamente três tipos de especiação quando se considera o aspecto geográfico, né, a localização, que é a especiação alopátrica, simpátrica e parapátrica. Na especiação alopátrica, né, alopátrica vem do grego alos, que significa outro ou diferente, e pátria, que é local de nascimento. Então, a especiação alopátrica surge em locais diferentes. Tá certo? Se surge em locais diferentes, é necessário que ocorra isolamento geográfico entre populações de um mesmo ancestral. Tá certo? Então, aqui imaginando, né, que duas populações que estão isoladas geograficamente, né, foram separadas em virtude do abismo que apareceu aí, mas que têm a mesma origem, tá certo? São dois grupos isolados, mas que têm um ancestral em comum. Então, com o passar do tempo, a barreira geográfica impede a troca de material genético, né? Está acontecendo aqui um isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Então, com o passar do tempo, as diferenças vão se acumulando em cada um desses grupos, né? Não está tendo a troca de material genético, e eles vão se tornar totalmente distintos do que era antes. Então, aqui pode-se dizer que são novas espécies, que se originaram a partir de um mesmo ancestral. Então, esse é um tipo de especiação alopátrica. As espécies se formaram em locais diferentes. Estão em locais diferentes. Existe um isolamento geográfico entre os grupos. A especiação simpátrica vem do grego sim, que é junto, né? Pátria, local de nascimento. Então, na simpátrica, não vai ocorrer isolamento geográfico. Certo? Os indivíduos estão juntos, no mesmo local, no mesmo ambiente. Então, como é que acontece isso? Se estão juntos, dá origem a novas espécies. Então, isso é possível quando indivíduos dessa população começam a explorar um nicho diferente, tá certo? A gente já viu lá no início, lá em ecologia, o que é nicho ecológico, né? Todos os recursos que o indivíduo precisa para sobreviver e reproduzir. Então, um indivíduo começa a explorar um nicho diferente dos demais, do mesmo grupo, e com o passar do tempo ele vai sofrendo modificações e se transformando numa espécie distinta. Então, esse tipo de especiação não é uma forma fácil de especiação, tá certo? É uma forma muito rara.
e a outra é a especiação parapátrica, né, para ao lado. Também não vai existir isolamento geográfico, certo, entre as populações. A diferença é que na especiação parapátrica, os indivíduos fazem parte de uma mesma espécie, eles não estão, digamos, misturados ali, não estão vivendo juntinhos, tudo misturado, mas estão próximos dos outros. Eles estão em áreas contíguas, né, áreas vizinhas. Digamos, nessa ilustração a gente vê aqui, ó, essa população está numa área que é vizinha aos indivíduos dessa população. É diferente da simpátrica. Então eles estão em área vizinha, mas essas áreas são ecologicamente distintas. E aí, por estar em áreas de contato, é possível o cruzamento entre eles, né? O intercruzamento, que vai terminar gerando o híbrido. E nessa área que gerou o híbrido, né, o híbrido vai se tornando diferente dos demais que deram origem a ele. Com o passar do tempo, então novas espécies vão se formando. Então imagina aqui, ó, plantas. Aqui no solo é diferente. Aqui não tem contaminação, e aqui no solo que tem resíduo de mina, né? Um solo que tem contaminação. Mas plantas de uma mesma espécie sobrevivem aqui. Aqui nessa área, nessa região, onde termina a área com solo não contaminado, inicia-se a área com solo com resíduo, a gente vai ter, né, a área de hibridização, ou zona híbrida, certo? É aqui que vai surgir novos indivíduos com características distintas, em virtude do cruzamento entre as plantas que estão nesses ambientes distintos, com características distintas. Então essa é a especiação parapátrica. Na simpátrica, né, como a gente viu anteriormente, os indivíduos estão juntos. Aqui eles estão um pouquinho separados, né, estão em áreas vizinhas, próximas, não estão juntos totalmente, como no caso da simpática, ok? Então, para hoje era isso, tá? Bom proveito para todos.